Estamos de volta e minha conversa é com o Paulo Rabelo, ele que é economista, aliás, doutor na área e que coordena o Movimento Brasil Eficiente. Para você que não acompanhou aí o primeiro bloco, a gente falou sobre as grandes mazelas econômicas e, claro, tem reflexo na política, é política na economia, porque tá tudo casadinho assim, né? Não tem como. E você dá uma espiadinha no primeiro bloco para entender um pouquinho quais são as grandes mazelas, os grandes fracassos, os grandes problemas, né? E os grandes erros que foram feitos até agora que fizeram com que o Brasil caminhasse para essa crise e para esse abismo que todo mundo sente aonde? No bolso, todo mundo. Não interessa se é pobre ou se é rico, todos têm sentido a crise. É a parte mais sensível do corpo humano. É o bolso, né? É o bolso, é verdade. Você sabe que minha avó dizia que o bom era ter um escorpião no bolso, né? Mas o governo esqueceu desse conselho. Se tivesse ouvido o conselhinho da minha avó, botado um escorpião no bolso... Uma meia dúzia de escorpiões em Brasília. Não é? Ia ser sensacional. Agora, doutor Paulo, o senhor tem o livro, né, O Mito do Governo Grátis. É isso mesmo. Tem sido um relativo sucesso, aliás. Tem sido um grande sucesso, né? O senhor está sendo modesto, né? Então, esse governo grátis como expressão aí do controle social, né? Do controle político. Quando o senhor diz governo grátis, o senhor não está se referindo certamente só às questões dos programas sociais, mas especialmente essa questão dos juros também subsidiados. Ao governo grande demais. Ao governo interferente demais. Quanto maior o governo, menor o cidadão, não é isso? Isso, o governo que se propõe a tudo e entregar tudo para todos e sem custo para ninguém. Quando ele chega nesse ponto de dizer sem custo para ninguém, ele está no cúmulo da mentira, porque todos pagam para o governo existir, assim como você só tem um condomínio funcionando no seu prédio se todos os condôminos se reunirem e pagarem a taxa de condomínio. Caso contrário, não há condomínio. Achar que o condomínio te providencia elevador gratuito e entrada, portaria limpa, de graça, é um contrassenso. Qual a diferença entre o nosso condomínio e o governo? É que a gente, ao não enxergar o governo arrecadando, principalmente porque aqui o governo arrecada muito, arrecada de modo cruel, mas ele arrecada de modo sutil dentro do preço das mercadorias. Ele não arrecada nesse sentido. No primeiro bloco a gente mencionava que aqui taxamos como nórdicos. Não, nem tanto, porque os nórdicos, lá entre os suíços, os suecos, etc., as taxas são mais proporcionais à capacidade contributiva do cidadão. Em outras palavras, os mais abastados pagam relativamente mais. Aqui, a taxa ainda é regressiva, no sentido de que a maior parte dos tributos está no preço das mercadorias, que não distingue o sujeito pobre comprando saco de feijão, ou no quilo de feijão, o pãozão. Exatamente. Então, teríamos que ainda melhorar a distribuição do imposto, que é muito e é ruim. Mas, para além dessa taxa de condomínio cara demais, nós temos síndicos gastando mal. Um síndico da manhã, que é a União Federal, um síndico da parte da tarde, que aí entra o governador do estado, todos prometendo fazer tudo para você. E de noite ainda chega o prefeito, dizendo, não, peraí, agora sou eu que mando aqui. E o edifício é um balança, mas não cai. Quando você quer subir no elevador, quando você chega cansado, você vai subir 10 pisos pela escada, você abre a torneira, a água não sai. Por quê? Porque nós estamos sem serviço. E quem acha que eu estou exagerando, quando a gente leva um tiro de uma bala perdida, ou até de uma bala que não está perdida, na rua, com a total insegurança, é o preço daquele tributo, o preço amargo do tributo mal pago, mal utilizado. E quando a gente tenta ir para o SUS, aqueles que tentam, porque uma parte da população nem faz esse esforço de tentar, nós temos também uma visão trágica que é exibida nos canais de televisão todo santo dia. Isso para citar só o mais agravado, não vou falar em transporte público, não vou falar da qualidade da educação. De forma que, eu acho que estamos, aliás, sendo bondosos quando a gente diz que taxa como sueco e gasta como africano. Eu acho que nem como africano. Os africanos, na realidade, em muitos países da África, eles arrecadam menos e gastam um pouquinho. Aqui a gente arrecada demais e gasta pior do que na África. Então nós estamos num momento muito difícil, Joyce, mas que aí
O Mito Governo Grátis, que é o livro, no final ele termina com uma proposta diferenciada, que é a ideia de que se nós começarmos a nos revoltar, a realmente nos indignar, todos que estão acompanhando a nossa conversa aqui têm material à beça para se indignar. Se a gente conseguir canalizar isso politicamente, seja em manifestações de rua, nas mídias sociais, tuitando o que a gente puder, protestando, no bar, na conversa no dia do batizado, na festinha de aniversário, se a gente conseguir se revoltar contra a má política brasileira e na hora da eleição a gente buscar estabelecer uma plataforma nova para o Brasil vai mostrar que ele é maior do que o buraco. Ele não vai cair pelo ralo. Então, para acabar com esse rastro de atraso, essa decadência, essa série de injustiça, porque é injustiça social... Uma atrás da outra. Esse governo grátis, na verdade, é o grande pai da injustiça, no final das contas. Claro. Né? É uma revolução da politização, é isso? Politização. E as pessoas saberem que tudo tem seu preço. E nisso, no seu comentário inicial, quando você falou, de certa forma, criticamente dos principais programas sociais dessa administração, mas que tem origem no FHC e que eram programas... distorcidos, né? Os processos e os projetos, distorcidos, né? Por uma ampliação desmesurada. Sim. E por não verificarmos quem mais precisa. E não estabelecermos portas de saída. Exatamente. E sim só portas de entrada. O que é politicamente uma gracinha, porque a cada um que eu entrego um cartão do Bolsa Família, eu acho que ali estou comprando, ou pelo menos contratando um voto. Enquanto que a porta de saída, essa dá trabalho, porque eu tenho que tornar aquela pessoa hoje assistida, amanhã uma pessoa elegível para o mercado de trabalho. É esse o trabalho que nós precisamos fazer, não cortar o Bolsa Família. Pagando... Agora, para além disso, ao ampliarmos desmesuradamente, aí você vai gostar dessa estatística, a quantidade de pessoas que são assistidas por qualquer motivo, esse governo grátis no Brasil chegou, como hoje, a assinar por mês 60 milhões de cheques que saem de Brasília para as casas de brasileiros. Eu vou repetir o número porque ele é um número de mentiroso. Entre servidores públicos, aposentados ou da ativa, esses são até uma quantidade menor, mas que consomem uma boa parte da verba. Os aposentados da Previdência Social e os outros beneficiários das leis de assistência social, do seguro-desemprego e por aí vai, sem contar as bolsas de estudo e outras que não são exatamente por mês, você tem 60 milhões de contra-cheques. Isso significa que o Brasil já estendeu os seus compromissos de despesas a um limite. Eu não proponho que a gente agora faça assim e aperte aqueles que hoje estão contando com o cheque. Mas nós precisamos estabelecer uma espécie de quarentena, estabelecer uma revisão criteriosa de todos esses programas, garantir de modo sagrado todos os direitos de fato legalmente adquiridos, ou seja, os aposentados, todos os pensionistas podem esquecer que não vai acontecer nada. Pelo contrário, vai até haver mais garantia de que reajustes criteriosos vão ocorrer no futuro, exatamente porque vai começar a sobrar dinheiro. Hoje está faltando dinheiro para tudo. E aí, se você acrescenta os 7% do produto interno bruto gasto no Brasil só com rolagem estéril da dívida interna, que não é nem a dívida externa, é a dívida do próprio Brasil com o Brasil, então explodiu o orçamento. Não há Joaquim Levy que dê jeito nisso. Por que é tão difícil, doutor Paulo, fazer as coisas interligadas? Por exemplo, nós temos lá uma massa X numa cidade Y que está no programa Bolsa Família. Aí o governo vai lá, pega lá, Joaquim, Maria, Joãozinho, a Joyce, o Paulo, né? Muito bem, essa turma está no Bolsa Família. Mas essa turma não tem qualificação, então tá bom. Essa cidade está precisando do quê? Tá precisando de padeiro, tá precisando de pedreiro, tá precisando de técnico em mecânica, sabe-se lá o quê. Então tá bom, então eu vou estabelecer aqui, né, o Bolsa Família aliado a um programa de qualificação. E eu vou te dar um tempo para que você faça seu programa de qualificação, ajudar a entrar no mercado de trabalho e mais, estabelecer uma forma desse cidadão pagar de forma rateada por aquele benefício que ele recebeu. Claro.
Esse seria, na realidade, a instauração de uma mentalidade de que não existe governo grátis, nem existe almoço grátis, nem janta Quer dizer, grátis. O governo está ali para me ajudar, mas eu vou ter que devolver, porque o dinheiro que aquele está recebendo é o dinheiro que o outro está pagando. Né? Os políticos normalmente diriam que esse é um mau discurso para ganhar a eleição. Portanto, eu não ia ganhar a eleição de jeito nenhum, né, doutor Paulo? Nós estamos, entretanto, no momento em que o Brasil está se olhando no espelho e disposto a fazer esse exame de consciência. Eu acho que há uma janela de oportunidade para se fazer um discurso político sério, desde que haja também um compromisso por parte desses que se propõem a ir fazer o trabalho, não virar políticos profissionais, estabelecer a revisão dos processos políticos de acordo com uma ética realmente passível de verificação, e depois voltar para casa, sem se transformarem em, vamos dizer assim, comensais da política. Então, essa seria a política do século XXI. O Brasil, que está nesse enorme perrengue, é um país imenso, Joyce, de enormes oportunidades. O agronegócio brasileiro sozinho é algo que nos orgulha demais e que eu já vi, que já não sou tão novo assim, o Brasil virar as costas para o que então a gente chamava de agricultura, que a gente achava que era um lugar barrento, onde só acontecem coisas atrasadas, mato e enxada, etc., e havia um certo desprezo por um Brasil que então já tinha uma agricultura poderosa, mas ela era muito concentrada em alguns produtos de exportação. O principal era o café, que nos deu muita alegria, mas tinha também a cana, e o resto era um pouco para o alto consumo brasileiro. Hoje nós temos uma agricultura poderosa que não só alimenta o Brasil inteiro, como também gera mais de 90 bilhões de dólares de superávit, que nos salva anualmente em termos dos pagamentos externos. Por que a gente não reproduz isso para a indústria? Porque a indústria ela já é mais delicada, ela está no meio de uma cadeia produtiva e ela virou polia de transmissão desse manicômio tributário que paga. Vou só lembrar vocês, ICMS do Estado produtor, ICMS do Estado transformador e ICMS do Estado consumidor, ou seja, não é um ICMS, são 27 ICMS distintos que precisavam ser harmonizados. Paga o PIS e a COFINS, paga a contribuição previdenciária do empregador, paga a CID, paga o famigerado IPI e por aí vai, numa acumulação completamente maluca, porque em nenhum outro país do mundo, e você sabe bem disso, Joyce, existe nada na circulação de uma mercadoria no seu tal do IVA, que seria o correspondente a um ICMS pago uma só vez. Proposta do Movimento Brasil Eficiente é muito simples. Vamos amanhã começar a tratar de fazer a aglutinação de todas essas categorias. É óbvio que o governador de estado, prefeito, não vai passar sem arrecadação, portanto, não existe milagre nem governo grátis. Não adianta dizer que agora a gente aglutina essas maluquices tributárias todas num único ICMS nacional, aí, obviamente, compartilhado, e ele fica menor. Não, ele fica maior, fica bem visível. Ele vai gerar até uma indignação, porque as pessoas vão ver que vão pagar 30 e tantos, 40 e tantos por cento do preço da mercadoria, 50% eventualmente numa lata de cerveja, virar tributo, visível. E a partir daí, mas é um tributo só, a gente já ganha numa simplificação enorme. A indústria começa a ficar mais competitiva, porque ela tem um livro só, ela já não tem mais complicação com fiscalização, ela tem todo um processo altamente simplificado, inclusive para quem verifica, automatizado, dinheiro chega direto para o governador, para o prefeito, no rateio, para a União Federal. Nós teríamos uma revolução no dia seguinte. O que é que o governo Dilma está fazendo? Fazendo uma lambança com a recente medida provisória que tentou apenas normalizar uma alíquota que existe entre os estados, é uma pequena parte dessa simplificação. A MP das alíquotas. A MP das alíquotas, e ao fazer isso, teve que criar um fundo para adocicar a boca dos governadores com um dinheiro que nunca entrou.
que talvez entre, que é o dinheiro que seria ou será arrecadado caso alguém resolva repatriar recursos, regularizando recursos ilegalmente tirados daqui do Brasil para fora. Isso não tem cabimento. E, portanto, perdemos tempo. Cada vez que o governo consome a sua energia vital, mostrando que ele não tem agenda, não ter agenda quer dizer, ele não pensou na matéria, ele não refletiu. Está indo no chute. Está indo no chute. Tá indo no chute. Eu não gostaria de usar, mas agora eu vou usar o termo. Você falou primeiro. Chute completo. A gente não sabe que equipe estudou aquela matéria, que foro foi estabelecido para uma discussão que deveria ter sido feita por alguém que queria concorrer à presidência da República antecedentemente ao processo eleitoral para estar, uma vez eleita, já na ponta dos cascos para ganhar o campeonato, não para fazer dever de casa depois. E se essa pessoa já é o presidente da República, então, com mais razão ainda, ela tem uma equipe completa para estudar tudo e iniciar o segundo mandato chutando em gol. Chutando em gol sem goleiro, para fazer goleada. Infelizmente, a banda não toca por aí e nós estamos muito pobres de agenda hoje no Brasil. É por isso que estamos na crise. Agora, doutor Paulo, além dessa questão tributária que é preciso resolver, que está pulando aos olhos de todo mundo, né? Como é que a gente constrói esse rastro de esperança? Quer dizer, como é que você põe o Brasil economicamente nos eixos? Eu não estou pedindo aqui o ovo de Colombo, né? Mas, assim, a estrutura básica para chamar o Brasil a se olhar no espelho e dizer assim, opa, é assim que eu tenho que agir. Então tá bom, o povo tem que discutir sim, se politizar sim, ir para as ruas sim, porque não? A gente tem que mexer na questão tributária, porque tá o samba do crioulo doido, né? Com certeza. E o que mais? O povo tem que fazer barulho, mas não é pouco barulho. E olha que eu não gosto muito de barulho. Não pode ser vagalume, né, doutor Paulo? Acende, apaga, acende, barulho. apaga. Claro que a gente não pode estar todo dia na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Paulista, nas principais avenidas do país. Infelizmente, nós, brasileiros, temos que trabalhar. De vez em quando, no domingo, a gente pode ir na manifestação, mas devemos ir. Agora, para além das manifestações de rua, nas mídias sociais, para quem consegue ser uma pessoa publicável, numa opinião publicada, num artigo, em entrevistas como essa que eu estou tendo a vantagem e o privilégio de conversar com você, quer dizer, nessas manifestações dizer que a gente não está de acordo. Agora, o lugar para a gente debater isso e fazer o avanço chama-se Congresso Nacional. Hoje extrapolou do Palácio do Planalto. Lamentavelmente, eu diria que o Poder Executivo está, vamos dizer, desidratado do seu capital político. Está politicamente de joelhos. Eu nunca vi uma desidratação, uma perda de água tão rápida e tão radical como essa que é calculada pela popularidade da presidente. Óbvio que, em tese, isso seria resgatável por uma agenda muito bem urdida, muito bem apresentada. Mas aí teria que ser um outro governo, né? É quase que uma outra realidade. Tinha que reinventar o governo e reinventar a presidente. Não vamos esperar aí 4 anos. Então, a gente olha, o Poder Judiciário trata da administração da justiça. Então, ele não é o locus, ele arbitra conflitos ou dúvidas constitucionais. Então, é o Congresso Nacional. A gente olha para aquela casa e verifica que hoje quem está no comando, tanto da presidência da Câmara quanto do Senado, é um partido chamado PMDB, Partido da Democracia Brasileira, né? Partido que nasceu como um movimento MDB, velho de guerra, que fazia oposição a todo esse processo de exclusão e de autoritarismo. Portanto, este partido, na sua origem, tem a obrigação de mostrar onde está o plano. Já não é mais tempo para este partido dizer que ele é apenas um aliado do partido que o governa. Ele tem que, para além da articulação que hoje foi consignada ao vice-presidente, que é uma articulação política, essa articulação política tem que enveredar para a articulação da agenda. O PMDB tem que mostrar o caminho, deixar de ser coadjuvante para ser o protagonista da história. Já caiu no colo do PMDB, essa criança chora nos braços dele, ele tem que arrumar leite para dar para essa criança. E esse leite é a agenda, e uma agenda votada. Nós iniciamos uma gestão
no Senado para reapresentar a regulamentação de um artigo que é primoroso. Você vai gostar disso. O artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal institui o chamado Conselho de Gestão Fiscal. Provavelmente você nunca ouviu falar disso, mas ele está lá dormindo na Lei de Responsabilidade Fiscal. É talvez o principal artigo da Lei de Responsabilidade. Problema, por que ele nunca foi regulamentado? Por que a gente não fala desse conselho, etc.? É porque ele é um conselho sério. Uma vez instituído, como ele já existe em vários outros países, em formatos distintos, ele ajudaria preventivamente, ou seja, antes do Tribunal de Contas, ele ajuda no antes. Ele é como se fosse uma vitamina C que você toma antes de ficar Não deixa a baderna acontecer. Não deixa a baderna. Porque o Tribunal de Contas, ele materialmente, Sim. o nome tribunal você já nota. Bom, eu vou julgar. Deu tudo errado, vamos resolver aqui. Isso, que é a outra matéria que está para acontecer nos próximos dias. As pedaladas. A gente fica com vergonha, a gente acha que tem que enfrentar as pedaladas, mas isso é o depois. O Tribunal de Contas está até se organizando para fazer uma visão do antes, mas não é a vocação principal. O Conselho de Gestão Fiscal, ele seria o coadjuvante do Tribunal de Contas nesse processo, utilizando representação da própria sociedade, representação técnica. É isso que já está na lei. Nós precisávamos regulamentar rapidamente essa matéria. E, no entanto, o Congresso Nacional finge que isso não existe. Nós apresentamos essa petição ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu vou aproveitar esse programa para chamar deputado Eduardo Cunha, nobre presidente da Câmara Federal. O senhor nos prometeu, o Movimento Brasil Eficiente, vou falar agora como político, colocar em votação no mês de maio passado. O senhor é do PMDB, que é o partido que precisa restabelecer a agenda operacional do Brasil, e nós entendemos, salvo o senhor nos provar o contrário, que o Conselho de Gestão Fiscal, uma vez instituído, ele já começa a repor a própria confiança do Brasil nas instituições. E já está na lei. É preciso cumprir a lei, presidente Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é nosso telespectador. Ele por favor, vai receber o venha aqui conversar com a Joyce. E, se possível, olhe o artigo 68. Aproveita, já que vai ver o 67, vê o 68. Você já imaginou os dois principais artigos de uma lei que se diz de responsabilidade, que há 15 anos o Brasil não regulamenta? Estranho. O que diz o 68? Uma coisa maravilhosa, tem a ver com uma coisa que falamos rapidamente, importantíssima, no primeira parte do programa, que é o nosso fracasso em acumular bem. O 68 manda instituir o Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Que é esse nome bonito? Estabelecer um fundo com garantias e lastros para o INSS, para que o nosso cameraman, que faz suas acumulações, ele acha que acumula sua contribuição mensal para o INSS, que aquilo é devorado pelo governo Pac-Man, que já usa aquele dinheiro e nunca tem dinheiro nenhum. Ele, a partir da instituição desse fundo, ele vai ter uma conta individualizada que vai estabelecer quanto que ele está acumulando, e do lado dos ativos, o governo federal, sempre que puder, vai colocar ativos imobiliários, mobiliários, como a própria Petrobras, eventualmente, que devia ser do povo, devia ser dele, do cameraman, não de algum político que nomeia o diretor, e ser administrada tecnicamente porque ela pertence aos seus investidores, e essa maneira nova de fazer as coisas acontecer transformaria esse trabalhador também num pequeno capitalista, que ia torcer para o Brasil do capital de todos dar certo, e ia dar certo. Artigo 68. Paulo está sonhando, Paulo está enlouquecido. Não! Benefício e elogio para alguém no Congresso Nacional do passado que já votou... Fez o dever de casa. Para não se dizer que o Congresso Nacional é sempre inadimplente, as leis que saem de lá são péssimas. Não. Eu diria, Joyce, que se nós hoje tratássemos de seguir rigorosamente a aplicação das leis, a orçamentária, a de responsabilidade fiscal, se os estados, como alguns estão começando a fazer, leia-se o estado do Mato Grosso, estabelecer para cada estado uma lei de eficiência pública, o Brasil está transformado no dia seguinte. Vai ter fila de investidor estrangeiro tentando vir para cá. Nós vamos ter problema
de segurar o real. Quem vai chegar primeiro, né? O real, em vez de ir para R$5, vai querer ameaçar voltar para 2,90, 2,80. Não é da noite para o dia, mas é decorrente de uma disposição de fazer a coisa certa acontecer. A gente vai chegar já para fechar nossa entrevista no número 5, esse número cabalístico, mas antes, doutor Paulo, quem é pior, a Dilma 1 ou a Dilma 2 na forma de gestão? Eu acho que a Dilma 1 foi muito sofrível. E a Dilma 2 não dá para comparar, porque ela não querendo fazer trocadilho, ela está apagada. Ela passou pela Ravena, não dá para saber quem é a Dilma 2. Não dá para comparar. A 1 frustrou-se porque, como eu disse, ela sonhou com um país mais bem distribuído, ela sonhou com um país com juro mais baixo. Mas aí, com país... Paulo, eu sonho em ganhar na Mega Sena todo dia, mas aí entre sonhar... Estou dando um benefício... Entre sonhar e fazer... Estou dando uma coisa que a gente não pode perder no Brasil, é o respeito às pessoas que estão no poder, o respeito às instituições, o respeito à seriedade que nós deveríamos ter. Nós temos que tratar a presidente da República com a maior gravidade e com a maior seriedade. Ela realmente fracassou no que você chama de Dilma 1, porque ela deixou que economistas são seres muito perigosos, porque eles matam coletivamente. Em vez de médicos que às vezes matam 1 a 1, nós exterminamos tudo. Exterminamos tudo que está na nossa frente. É um genocídio. Com uma canetada, muitas vezes. E já posso até provar que tem uma coisa que eu preciso te dizer e não te disse ainda. Pois é, o que aconteceu no Dilma 1? Ela, atrás de toda essa generosidade, eu diria que o ato mais generoso dela foi ir para a televisão dizer que a conta de luz ia baixar para todas as residências e para todas as empresas brasileiras. Só não fez a conta de onde que ela ia tirar essa redução. Não fosse um estelionato eleitoral, seria perfeito. E não tivesse que pagar a conta, seria mais que perfeito. Isso, e não contratou a oferta de energia, porque diz o capítulo 1, no início de qualquer livro de boa economia, que para você aumentar a demanda, e cada vez que o preço se reduz, a demanda aumenta, você tem que ter uma oferta pronta para cobrir aquele aumento de demanda. E nós estávamos diante de uma redução da oferta hidrológica e, portanto, da oferta hidrelétrica. Então, realmente foi catastrófico. Na sequência, ela deixou que os seus colaboradores da equipe econômica manipulassem o orçamento e, ao mesmo tempo, eu estou usando esse termo apenas naquilo que o TCU já deixou claro, que são as tais pedaladas, não fez os contingenciamentos, que foi o assunto que tratamos de início, ou seja, usar o critério do bom gestor que sempre se disse que ela seria. Eu só gasto aquilo que eu arrecado e se eu estou percebendo que a minha arrecadação não acompanha o gasto programado, por mais que eu queira ser popular aqui no Nordeste, Centro-Oeste, no Norte, eu tenho que contingenciar os meus gastos ao tamanho da minha arrecadação, que não é pequeno, que é enorme. E número 3, ela deixou que o Conselho Monetário Nacional fizesse promessas de entregar câmbio futuro em operações para entrega futura, de modo a amortecer o valor do real naqueles 2,40, 2,50, prometendo entregar a esse preço em meses futuros e estabelecendo a partir de outubro, novembro, prejuízos colossais bilionários que fazem parte desses 408 bilhões de encargos financeiros. São os tais swaps cambiais, esse palavrão, mas que quer dizer com muita simplicidade você fazer um negócio errado. Você vai prometer que vai entregar barato um negócio que vai acabar, na hora que você entregar, sendo muito mais caro. Então você tem que comprar no mercado com prejuízo para entregar e cumprir a sua promessa. Basicamente, isso é que é um promessa. Por que se faz uma transação tão burra assim? É porque enquanto você está prometendo que vai entregar barato, o seu real fica acomodado em 2,30, 2,40, o tempo vai passando e a eleição vai chegando. Não estou dizendo que uma coisa foi por causa da outra, mas que realmente, olhando as linhas e as curvas, aquilo tem uma quebra ao fim do processo eleitoral, tem. E isso foi feito
com absoluta licitude, porque existem resoluções do Banco Central que permitem que 2, 3 pessoinhas, 2, 3 economistas reunidos, trancados numa sala, se autorizem, autorizem a si mesmo a fazer negócios absolutamente bilionários e catastróficos que o povo inteiro por eles pagará. Esse sistema de gestão está muito torto. E o que vai chegar a 5 primeiro? Eu brinquei aqui no primeiro bloco, né, se era a popularidade da Dilma ou o dólar, mas eu vou ampliar, né? Porque a piada, né, que corria no Congresso era o seguinte: o que chegaria a 5 primeiro? Ação da Petrobras, gasolina, popularidade da Dilma ou dólar? Exatamente, mas você botou a inflação. E a inflação? Na primeira, E é nessa que eu queria me pegar, por uma coisa curiosa. E com isso, Joyce, para mostrar como é que os mercados funcionam no sentido de se estabilizarem. Hoje, a inflação dos preços ditos livres, aqueles que estão aí no sofrimento, do empresário que mal e mal está conseguindo repassar uma parte dos seus custos, essa inflação dos chamados preços livres já está beirando os 5%. Então eu aposto que é essa inflação, que é uma inflação que já está penosamente regredindo, que vai chegar primeiro aos 5%. Mas isso é só boa notícia, em parte porque, embora reduza a formação de muitos preços no Brasil que estão comendo o poder de compra do brasileiro, isso também tira o poder de investir desses empresários que não estão conseguindo repassar custos. Então é um momento muito doloroso. E isso fará com que a presidente Dilma vá convergindo rapidamente para 5% de popularidade, que eu diria que é o segundo item. Está bem pertinho. Né? Tá bem o que menos vai chegar lá com essa rapidez toda, e é uma boa notícia para nós, é o dólar. Eu diria isso por quê? Porque nós hoje temos um país que, apesar de tudo, como eu disse, produz para exportar, ainda produz bem, ele tem receitas cambiais, ele tem reservas também relativamente abundantes. Somos um grande país. Eu acho que a gente devia terminar a nossa conversa dizendo: nós confiamos no Brasil, que ainda pode dar certo. Depende de nós, mas tem que ter uma corrente de 200 milhões, um pouquinho mais de 200 hoje, de brasileiros cônscios, que vestem a camisa todos os dias, que levantam cedo para trabalhar. Nós ralamos, nós temos direito a uma gestão mais criteriosa e nós temos direito a melhores políticos e a melhor política. Quem sabe, Joyce, com a tua ajuda e com as tuas direito e vontade. E com teus comentários agudos. Que vontade de termos melhores políticos e melhor política nesse país. Nós podemos mudar. E nós estamos num ponto de virada. O meu livro, O Mito do Governo Grátis, ele traz, talvez a parte mais interessante do livro não seja sobre o Brasil, e sim sobre a narrativa de 13 países, e que eu mostro que muitos deles passaram por perrengues assim, e viraram o jogo. Virar o jogo é que é bonito. É que é bonito. Estou torcendo pela virada. Espero que a gente consiga virar esse 7-1, né? Tomara, tomara. Eu conversei aqui com o Paulo Rabelo, ele que é economista, doutor na área e que comanda aí o movimento Brasil Eficiente, autor Posso aí... fazer uma propaganda? Pode. www.assinabrasil.org. Todos os que porventura estiverem interessados em apoiar o movimento, depois de conhecê-lo melhor, apoiar a rápida votação desse Conselho de Gestão Fiscal, por exemplo, e a simplificação fiscal que aqui a gente debateu com a Joyce, entra na página www.assinabrasiltudojunto.org e lá você vai estar em companhia de 260 mil brasileiros e brasileiras que já apoiam o movimento, ou seja, tem muita gente que está atrás da gente e muitas mais virão com um excelente programa que você conduziu. Muito obrigado. Bom, para quem quer mais informações, eu vou colocar lá na minha fanpage, né? @Joyce Hasselman, e você vai saber como chegar aí no caminho e colocar o seu nomezinho lá para fazer parte deste grupo. Você sabe que eu tenho ouvido muito, doutor Paulo, as pessoas dizendo, empresários, eu estava comentando aqui nos bastidores com ele que todo mundo fala de política, né? Do gari da esquina, eu vou tomar um cafezinho, tem alguém ali, eu paro para bater um papinho, e aí a pessoa já quer saber de política, o taxista, né? O empresário, e todo mundo diz, a gente precisa fazer um grupo do bem, um grupo do bem. É um jeito muito simples de expressar um desejo da grande maioria da população de que tem que dar certo.
Tem que dar certo. Tem que dar certo. A gente precisa fazer com que dê certo, apesar desse governo. E muita gente boa que a gente acha que não existe, nem está capacitada ou disposta a colaborar, que num ambiente político menos poluído aparecerá e vai dar a sua colaboração. Mas para isso nós precisamos meio que empurrar a porta, se possível arrombá-la. Bela aula, viu, doutor? Muito obrigada e até a próxima. A todos, muito obrigado. Muito obrigada pela companhia de todos. E você já sabe, aqui em TVEJA, tvdeveja.com, a programação não para. E eu converso com você o tempo todo nas redes sociais. Estamos lá no @Veja e no @Joyce Hasselman, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente se vê o tempo todo. Tchau, tchau.